não. Quarta-feira passada, no final do culto, ele, Márcia, lá embaixo, você prega quarta-feira? Não, pastor, Deus do céu, o que é isso? Não. A gente tem que ser como Isaías. O Senhor falou, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E Isaías disse, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. A gente tem que ter um coração como Isaías. Senhor, se o Senhor quiser me usar, estou aqui. Usa-me como o Senhor quiser me usar. Pode se sentar, irmãos, amém? Não é sobre nós, não é sobre a Márcia, é sobre Ele. Não é a minha palavra, a palavra é dele. Eu quero agradecer a Ele a oportunidade. Quero agradecer meu pastor Edmárcio, a família. Quero agradecer os irmãos, a minha casa, né? A minha família. E nessa noite, o Senhor tem algo a falar conosco. Porque a palavra do Senhor, ela é viva e ela é eficaz. Ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir a alma e o espírito, as juntas e as medulas. Ela é apta para discernir o que os pensamentos, as intenções do coração. E não há nenhuma criatura que não seja manifesta. Porque todas as coisas, meus irmãos, estão nuas, tão claras e patentes perante aquele a quem a gente deve conta, vai dever conta. A palavra do Senhor, ela é como a chuva. Ela cai na terra, ela rega a terra, ela faz brotar, faz produzir. E a palavra do Senhor, ela é a semente. E tem 4 tipos de solo. O primeiro solo, quantos solos? 4. O primeiro solo é um solo à beira do caminho. O segundo solo é um solo com pedras. O terceiro com espinhos e o outro com uma terra boa, uma terra fértil. Eu quero profetizar nessa noite que aqui só tem terra fértil. Amém? A palavra produzirá a 100 por 1. Eu gostaria de convidar o Ministério de Louvor para estar aqui adorando também ao Senhor conosco. Ou a Isabela no teclado. Vamos ouvir a voz do Senhor nessa noite. Mas antes de lermos o texto base para hoje, eu quero declarar o que Paulo declarou lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 1. Ele disse assim, meus irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva, porque vocês mesmos sabem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Quando disserem assim, ó, a paz e a segurança, aí então virá uma repentina destruição. E o que a gente tem vivido hoje? O cumprimento da palavra. A gente tem visto coisas acontecendo que a gente fica perplexo, em lugares que nunca se ouviu falar, terremotos, fome, quantas enfermidades tão terríveis. E o que nós, como igreja, precisamos fazer? O pastor pregou domingo. Nós precisamos acordar. Nós precisamos despertar. Nós precisamos levantar dentre os mortos. E Cristo nos iluminará. Sabe por quê, meus irmãos? Há momento na nossa vida que a gente está dormindo. Está tudo bem com a gente. Está maravilhoso, aí a gente esquece de orar, de buscar, está tudo bem na nossa casa, está tudo ótimo. E a gente nem está sabendo que a gente está dormindo. As 10 virgens, todas eram virgens. Todas estavam ali esperando o noivo, e o noivo estava demorando muito. Todas dormiram. Todas. Mas houve um despertar do Espírito. Houve um despertar do Senhor. Aí vem o noivo. E todas levantaram, todas acordaram. Eu creio que o Espírito Santo tem despertado a sua igreja. E qual foi a diferença? Para que 5 fossem prudentes e 5 loucas.
Todas tinham as lamparinas, todas tinham azeite, mas só 5 tinham levado uma reserva. A gente não sabe que dia, que horas que vai vir o noivo. Então vamos levar uma reserva? Se a gente precisar, a gente já tem. E as 5 loucas não tinham levado a reserva. Qual é essa reserva? Elas acharam que iria dar tempo de buscar. Não deu tempo. Essa reserva é quando está tudo bem comigo e eu estou lendo a Bíblia. Quando está tudo bem comigo, eu estou orando. Não é só nos momentos difíceis, de lutas, que a gente se derrama e busca. Mas que seja esse despertar para mim, para você. Eu preciso ter essa reserva. Amém? Agora eu quero pedir aos irmãos, por gentileza, que a gente se coloque de pé para lermos a palavra. O que o Senhor tem para nós também, como base nessa noite. Eu gostaria de pedir aos irmãos para abrir no Santo Evangelho segundo Lucas, no capítulo 7, a partir do versículo 36 até o 50. Eu vou ler aqui pela minha Bíblia. Lucas 7, 36. Amém, queridos? O título está assim: A unção de Jesus pela mulher pecadora. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. Então, entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. Eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugar-lhe com os cabelos da sua cabeça. Beijava-lhe os pés e ungia com unguento. Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus disse: Simão, uma coisa eu tenho a dizer-te. E ele disse: dize, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores, um devia 500 dinheiro e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tem para mim que é aquele que mais perdoou. E ele disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou os pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu meus pés com unguento. Por isso te digo que seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é esse que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Hoje, se você entrou aflito aqui, você vai sair em paz, amém? A paz do Senhor, que excede o entendimento, estará em nosso coração. Pode se assentar em Cristo Jesus, glorificando ao Senhor. Esse texto, meus amados, é preciosíssimo, é tremendo e nos ensina lições maravilhosas nessa noite. Antes de Lucas 7, que a gente leu, Lucas ali já relata, o ministério de Jesus, o ápice do seu ministério, curando leprosos, paralíticos, curando o servo do centurião, ressuscitando o filho da viúva de Naim. Jesus já estava ali, fazendo grandes feitos. Para isso que ele veio, trazendo o reino de Deus para nós. E onde ele estava havia uma grande multidão, não é verdade? E ele operava ali milagres e ele dizia assim: olha, não fala para ninguém não, Não fala não. Mas não tinha como, meus irmãos.
Quem não estava vendo agora está enxergando. Quem não falava agora está falando. Quem não andava agora estava andando e saltando. Não tinha como esconder Jesus. Mas devido à perseguição que ele sofreria, né? Devido ao tempo tão curto de ministério. Tanto que ele foi pregar nos desertos depois, devido a essa perseguição. E Jesus, ele sempre fez convite para nós, não é verdade? Vinde após mim. Ele disse para Mateus assim: Mateus, segue-me. Mateus era cobrador de impostos. Jesus só disse isso e Mateus seguiu. Ele disse para nós nessa noite: vinde após mim, todos que estão cansados e sobrecarregados. Quem tem sede, vem a mim, beba. Ele sempre nos convida. Mas Lucas aqui no capítulo 7, ele retrata que Jesus foi convidado. Para quê, meus queridos? Foi convidado para ir na casa, jantar. Na casa de um moço chamado Simão. Quem era esse moço? Era um fariseu. Quem são os fariseus? Quem eram os fariseus naquela época? Era um grupo religioso, né? Se vestiam muito bem, seguiam as leis de Moisés, colocavam fardos pesados nos ombros dos homens, mas não moviam um dedinho. Eles não tinham misericórdia, não tinham amor, não tinham justiça. E Jesus sempre reprovou a atitude deles. Mas por que Jesus então aceitou o convite? Porque Jesus, queridos, ele não veio para condenar. Ele veio para salvar. Então, ele sempre estava ali no meio de meretrizes, de pecadores, de publicanos. E ele foi questionado: por que o seu mestre come com essa gente, né? E Jesus disse assim: olha, os sãos não precisam de médico, né? Quem precisa de médico é os doentes. Nós precisamos dele, amém? Nós precisamos dele. Ele não veio chamar justo, ele veio chamar pecadores para o arrependimento. E ele aceitou o convite de Simão: eu vou. E ele foi. Ele entrou na casa de Simão, assentou-se ali à mesa. A mesa não era como a nossa, né? Com a cadeira elevada, certinho, não. A mesa era baixinha e se sentava ali em tapetes, almofadas. Se recostava o braço esquerdo na mesa, para o direito você ir degustando, né? E os pés ficavam, né, meio de lado para trás. E ali estava Jesus, os seus discípulos, com certeza os convidados de Simão, o fariseu. E eu creio que nas janelas, né, aquele monte de gente, porque Jesus estava ali. Então, a multidão estava junto. Porque Jesus, ele não só dava o pão físico, a multiplicação, mas ele dava a cura, ele dava o espiritual. E nessa noite o Senhor não é só o Jeová Jireh. Ele cura, ele salva, ele liberta. Não se sabe o que se conversava ali na mesa, mas ele estava ali. Talvez só observando, talvez só ouvindo, né? O anfitrião da casa conversando. Queridos, e Lucas retrata aqui no versículo 37. Ele pontua isso: Jesus está na casa de Simão. E ele começa agora a falar sobre uma outra personagem do texto. Quem era essa personagem? Uma mulher. E essa mulher era da cidade ali. Ela ficou sabendo que Jesus estava na casa, à mesa de fariseu, do Simão. E ela, o que ela fez? Ela sabia quem era Jesus. Com certeza ela tinha visto milagres, visto pessoas talvez que ela conhecia, agora estava transformada, diferente. E ela teve uma atitude: eu vou. Porque ela sabia como era a sua vida. E ela sabia que só ele poderia perdoar e transformar. Mas por que Lucas fala que ela era uma pecadora? Quando eu li esse texto, gente, todos são pecadores, Lucas. Todos somos pecadores. Mas era notório esse rótulo que foi dado para essa mulher. Devido ali à sua história, todos sabiam. Talvez ela estava ali na prática do pecado. Todos sabiam que ela era. Mas eu conjecturo nessa noite que ela pensou: o que eu posso levar de presente para Jesus? Qual oferta eu posso levar?
ela tinha em casa, sabe o quê? Um vasinho de alabastro. O alabastro é uma pedra branca, translúcida. E essa pedrinha era esculpida e formava-se um potinho bem delicado. E ali se colocava um óleo, um unguento, um perfume, algo bem precioso, que valia 300 denários naquela época. Era um ano de serviço, então ela tinha esse vasinho. Mas ela não pensou duas vezes. Sem dó, ela levou esse vasinho. O vaso de alabastro com unguento. E ela foi para a casa de Simão. Eu creio que as portas estavam entreabertas, porque ela não era convidada. Ela entrou na casa de Simão, sem querer ser notada. E Lucas relata que ela se prostrou atrás, por detrás, aos pés de Jesus. E ali ela não falou nada. Ela começou a chorar. Ela começou a molhar, regar os pés de Jesus. Mas não somente ela começou a regar, ela começou a enxugar com seus cabelos. Não somente enxugar com seus cabelos, ela começou a beijar. Ela começou a beijar os pés de Jesus. Não somente beijar, ela começou agora a derramar unguento sobre os pés de Jesus. E eu creio que aquele perfume inundou a casa. A sua vida também tem que ser esse bom perfume. Onde você chegar, chegou a mulher de Deus e um homem de Deus. E quando Simão viu aquela cena, Simão ali pensou com ele mesmo: mas se esse homem fosse profeta, ele saberia quem é essa mulher. É uma pecadora. O santo falando, né? Ele pensou isso. E o Senhor sabe a intenção e os pensamentos do nosso coração. E ele disse: Simão, eu tenho algo para te dizer. Talvez Jesus ainda não havia, levantado a palavra para Simão, ou ali na reunião, no jantar, mas agora era a hora. Simão, um certo credor, ele tinha 2 devedores. Um devia 500, outro devia 50, mas nenhum podia pagar a dívida. Mas essa dívida foi perdoada. Simão, quem você acha que vai amar mais? Ah, Simão respondeu: Senhor, eu acho, tem para mim que é quem devia mais, né? E aí Jesus falou assim: julgaste bem, Simão. Jesus olha para aquela mulher e fala assim: Simão, você está vendo essa mulher? Eu entrei na sua casa, você não me deu água para lavar os meus pés. Ela está regando os pés com as suas lágrimas. E está enxugando com os seus cabelos, Simão. Simão, eu entrei na sua casa, você não me deu um ósculo, um beijo. Ela não cessa de beijar os meus pés. Simão, eu entrei na sua casa e você não ungiu minha cabeça com óleo. Ela ungiu os meus pés com unguento. Por isso, os seus muitos pecados, amados, não era um pecado, eram muitos pecados. Ela sabia a vida que ela tinha. Ela implorou ali o perdão. E o Senhor disse: os seus muitos pecados serão perdoados. E quem estava à mesa ali: mas quem é esse que até perdoa pecados? Só o Senhor para fazer isso. Ele disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Agora ela não seria mais conhecida como uma mulher pecadora. Seria conhecida como uma mulher perdoada, transformada pelo Senhor. Agora todos teriam que dizer: ela teve um encontro com Cristo. E nós podemos nessa noite tirar algumas lições para nós. A primeira lição para nós: Simão, ele convidou, mas ele não honrou o Senhor. Ele convidou Jesus, mas não deu as honras que ele merecia. Jesus Cristo, o Messias, o Salvador, estava na casa de Simão. E ele não fez nada. Qual era a cultura judaica? O anfitrião da casa, o dono da casa,
ele recebia o seu convidado com água para os pés. Ele e os criados lavavam os pés do convidado devido à estrada de chão. Usavam sandálias, eram bem recebidos. Vamos lavar os pés, vamos refrescar, vamos trazer limpeza. O Senhor diz que Ele já nos limpou pela sua palavra. Nós já estamos limpos pela sua palavra nessa noite. É pela sua palavra. O anfitrião da casa recebia o convidado com um beijo na testa, no rosto, com um abraço. Seja bem-vindo, meu amigo. Simão não honrou o Senhor com esse ósculo. O anfitrião da casa recebia o convidado com óleo sobre a sua cabeça, simbolizando ali a honra, o frescor. Simão não honrou o Senhor. E nós abrimos o nosso coração. Senhor, entra na minha vida, entra na minha casa. Espírito Santo faz morada. E Ele está em nós sim. Mas quantas vezes nós não honramos Ele, a sua presença, e o entristecemos. Nós precisamos honrar o Senhor. Não só com lábios, não só com palavras. Nós precisamos honrar o Senhor com o coração. Esse povo me honra com lábios, mas o coração está longe. Simão honrou ali com lábios, mas o coração estava longe. A segunda lição para nós: se os de casa não fazem, deixamos de fora para fazer. É uma dura realidade. Deus deu um talento para cada um, pelo menos um. Se eu não faço, se eu olho para trás, o reino de Deus continua. E Deus vai levantar outro. Porque a obra não é minha, nem nossa, nem sua. É do Senhor. Ele chama. Eu estou na casa. Eu sei fazer. Eu posso fazer. Por que não fazer? O Senhor chama trabalhadores. O Senhor traz trabalhadores para a obra. Mas se eu posso fazer, por que eu não faço? Precisou aquela mulher fazer o que Simão devia ter feito. Precisou uma pecadora, vamos dizer, ensinar um fariseu? Não precisava, Simão. Você já sabia o que tinha que fazer. Jesus disse assim: olha, é por isso que as meretrizes, os pecadores, vos precedem no reino. Porque João Batista veio pregando e vocês não acreditaram. Enquanto meretrizes, marginalizados creram e se arrependeram. Se eu e você a gente pode fazer, Senhor, conta comigo, eu vou fazer. É assim o reino do Senhor. A terceira lição para Simão, queridos, era apenas um jantar, uma refeição. Não sei, talvez ele queria achar alguma falha no mestre, né, Jeová? Talvez ele queria ter o status de Jesus, o popular, o profeta, estava na minha casa. Talvez para Simão foi isso. Deixa eu conhecer mais quem é esse homem. Mas para aquela mulher, foi a oportunidade, foi a chance que ela teve de ter um encontro com o seu perdão, com o seu Senhor. Não perca a oportunidade. Não perca a chance que você tem em Cristo Jesus. Não perca a oportunidade. Queridos, não é mais um culto. Não é mais um culto familiar. Será o culto de você levar uma palavra de esperança para alguém. Talvez vai ser um culto de salvação para alguém. Talvez vai ser um culto ali que o Senhor vai te usar de uma maneira incrível. Não perca a oportunidade. Essa mulher não perdeu.
A quarta lição para nós: quem não adora só fica observando. Simão, se ele tivesse ali adorando, Senhor, fala mais, e se deleitando em Deus, ele não ia observar o que aquela mulher tinha feito. E a gente fica também como Simão. Por que levanta demais a mão? Por que fala muito alto? Por que Deus usa assim? E a gente vive observando e criticando. Mas a gente precisa ser adorador como aquela mulher. A gente precisa estar aos pés do Senhor. E parar de ser observador demais. Eu preciso adorar o Senhor. Senão eu vou viver criticando igual Simão. A próxima lição para nós: para ir aos pés, eu preciso descer. Eu preciso me humilhar. Eu preciso me prostrar. Eu preciso estar aos pés. Simão, ele queria as mãos do mestre. O que ele pode me dar nessa noite, me oferecer? Mas aquela mulher nos ensina que eu preciso estar aos pés. Porque aos pés, querido, a palavra declara que pelas suas pisaduras ali no Calvário, nós fomos sarados. Nós fomos sarados, nós fomos libertos, nós fomos salvos. O Senhor nessa noite quer nos ensinar que nós temos que ser como essa mulher. Pecadora sim, mas nós precisamos estar aos pés. Porque ali haverá perdão, haverá cura, haverá libertação, haverá salvação. Ele fará a obra completa. E como esses passos dessa mulher, nós podemos tirar significados importantes para nós como igreja. Ela regou os pés com lágrimas. Isso será o serviço e a oração. Ela enxugou com seus cabelos. Para nós será o serviço com dedicação. Ela beijou os pés, será o amor ao mestre. E ela ungiu os pés, será a adoração. Eu gostaria de convidar o ministério de louvor. E nós vamos adorar para finalizar. E eu quero nessa noite que você tire aí de dentro de você aquele vasinho de alabastro que eu sei que tem. Eu sei que tem o melhor do Senhor aí dentro de seu coração. Nessa noite não foi simplesmente eu vou vir aqui para ver a surpresa. Não. Você trouxe a sua oferta ao mestre. Ele está na casa. E ele merece toda a honra e toda a glória. Mas Senhor, tu sabes como está o meu coração nessa noite. Porque o Senhor sabe, Senhor, do meu caminhar. Às vezes, Senhor, eu faço, Senhor, aquilo que eu não quero fazer. O que eu desejo fazer, Senhor, eu faço. Me ajuda, Senhor, a ser firme e constante. Sempre abundante na tua obra. Eu quero, Senhor, tirar do meu coração o melhor para ti. Perdoa, Senhor, minhas fraquezas. Perdoa, Senhor, os meus pecados. Começa nessa noite a regar os pés do mestre com suas lágrimas. Começa nessa noite a enxugar dos seus cabelos. Começa nessa noite dizer: eu te amo, Espírito Santo. Comece a beijá-lo. Comece a derramar-te. Espírito Santo, nós queremos derramar unguento sobre os seus pés. Sonda-me, Senhor. Aleluia.
Diz para Ele: eu dou. Seu bom perfume nessa noite. O Senhor está sondando. Comece a derramar nessa noite. Ele sabe como você está. Ele sabe como está a sua vida. Mas Ele não está aqui para julgar. Ele está aqui para amar e para perdoar. E para nos dar uma nova chance. Uma nova oportunidade. Senhor, quão difícil tem sido. Senhor, eu desejo, Senhor, te servir, Senhor. Eu desejo, Senhor, dar o melhor de mim nessa noite. Toda a minha vida para ti, Senhor. Nos perdoa, Senhor, por toda a negligência com a tua obra. Senhor, por olharmos para o nosso irmão com toda indiferença. Diz pra Ele: receba o melhor que eu posso dar. Que seu bom perfume. Receba mais intensa. O Senhor quer exalar do seu coração esse bom perfume nessa noite. Que suba de eu sei que há um bom perfume. É a presença dEle. Jesus, é a essência dEle que é derramada sobre nós. O melhor que eu sem ti, Senhor, nós não somos nada. Somos apenas vaso de barro, Senhor, nas mãos do oleiro. O tesouro, Senhor, é a tua presença. Transforma, Senhor. Transforma, Senhor. Ministra, Senhor. Ministra, Espírito Santo. E quebranta o nosso coração. Cante ao Senhor nessa noite. Começa a derramar. Derramo aos teus pés. Tu és digno, Senhor. Seja adorado através de mim. Nós te adoramos, Pai. Nós te exaltamos. Possamos viver aos pés do Senhor. Que possamos, Senhor, olhar para Ti. Que possamos, ó Deus, estar diante de Ti. Um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Quebranta nosso coração nessa noite, Espírito Santo. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Aleluia, aleluia. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba mais intensa adoração. Que suba a ti o bom perfume. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba mais intensa adoração. Que suba a ti o bom perfume. Aleluia! Comece a entregar nessa noite. Comece a entregar ao Senhor nessa noite. Sem reservas. Entregue o melhor que tem. É a nossa vida ao altar do Senhor. Amém? Eu quero agradecer a oportunidade
E que o Senhor venha falar ao nosso coração nessa noite. Aleluia. Aleluia! Eu te entrego tudo. Fica de pé, fazendo favor. Vamos orar. Aleluia. Eu queria que você, se você quiser vir aqui à frente, Entrego tudo. prestar a sua melhor adoração ao Senhor. Pode repetir esse louvor aí. Você quer prestar a sua melhor adoração ao Senhor? Foi um dia de trabalho, um dia de cansaço. Você poder chegar diante do altar do Senhor, surpreender o seu corpo físico, poder prostrar diante do Senhor e dizer para Ele que o quanto você tem sido grato a Ele, de poder respirar, de poder estar aqui. Quer sair do teu lugar, vir aqui ao altar do Senhor? Vem ao altar do Senhor, vem prestar a sua adoração a Ele, não é eu. Oh, vem prestar a sua adoração a Ele. Quero que você sente essa presença que está aqui. A presença do Espírito Santo está nesta casa. Deus que me deu tudo, eu dou meu coração. Sai do teu lugar e vem adorar Ele. O perfume mais caro derramo aos seus pés. Seja adorado através de mim. Eu te entrego toda a minha devoção. Seja adorado através de mim. Aleluia. Eu te entrego toda a minha Xarabacanta labaxai. devoção. Xarabacanta labaxai. Rebanou, xarabacanta labaxai. A presença do Espírito Santo está neste lugar. Ei, rebanou, xarabacanta labaxai. Declare, declare a Ele. Receba mais intensa. Tem vontade de chorar? Fica à vontade, é para Ele. Seu louvor, a sua adoração, a sua lágrima é para Ele. Bom perfume. Oh! Jesus, Jesus. Sente Ele, ó. Sente Ele aí, sente. Sente Ele contigo, sente. Receba Sente Ele com você. intensa adoração, que suba a ti um bom perfume. Oh, xeremanou, xarabacanta labaxai. Tu está aqui, Pai. Podemos te sentir, Pai. Podemos ser tocados por Ti, Espírito Santo. Oremanou, xarabacanta labaxai. Remanou, redecoramanou, xarabacanta labaxai. Podemos sentir o Senhor, Espírito Santo. Podemos ser tocados por Ti, Espírito Santo. Espírito Santo, a coração que está se rasgando diante do Senhor, a coração que está se quebrantando diante do Senhor. Oh, Eu te entrego toda possamos sentir esse toque especial. Arabacanta labaxai. Se coloca de pé, fazendo favor, você que está ajoelhado aqui. Seja Coloque a mão no teu coração.
Coloque a mão no teu coração. Feche teus olhos. De mim. Espírito Santo, Espírito Santo, Eu te Espírito Santo. entrego toda Espírito Santo, Espírito Santo. devoção. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Você pode sentir Ele, você pode sentir Ele. Você pode sentir a presença dEle. Você pode sentir, você pode sentir. Você pode sentir. Você pode sentir. Receba mais intensa adoração. Que suba a ti um bom perfume. Você pode sentir. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba mais intensa adoração. Que suba a ti o bom perfume. Bem baixinho. Em uma presença que está nesta casa. Ei, xaramacanta labachai. Há uma presença que está nesta casa. Você pode sentir essa presença que está aqui. Ei, Ele está aqui na casa. Ele está aqui na casa. Ei, você não está na condição natural, mas é sobrenatural. O Espírito Santo, Ele está movendo o coração neste ambiente. Rebanou, xarabacanta labachai. Xerebanou, xarabacanta labachai. Iê, xarabacanta labachai. Rebanou, xarabacanta labachai. Move este coração, meu Espírito Santo. Incendeia este coração. Incendeia este coração, meu Espírito Santo. Receba tudo. Incendeia este coração, meu Espírito Santo. Tudo que nós queremos é o Senhor, Pai. A coisa mais importante desse dia de hoje, Pai, a coisa mais importante foi estar aqui na frente, sentindo a presença do Senhor. A coisa mais importante foi estar aqui, recebendo, Senhor, essa palavra, saber que o Senhor está recebendo a nossa adoração e a Ti estamos entregando o nosso melhor ao Senhor. Jesus, é o cansaço, Jesus, é o cansaço, é a fadiga, é as enfermidades, Senhor, mas estamos aqui diante desse altar, declarando para o Senhor, declarando para o Senhor, cansado, descansado com dor, e o Senhor, Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Senhor, Em mim, eu te entrego Tu tudo, és o nosso Senhor. meu amado. É para Ti que é essa adoração, é para o Senhor, Jesus. Eredecorabanou, xarabacanta, labachai. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Recebe, Pai. Receba mais intensa Recebe, Jesus. adoração. Recebe, Pai. Que suba a ti Recebe, Senhor. perfume. Recebe, Deus. Segura um pouco. Este coração que está aqui na frente, Senhor, está cansado, Jesus. Está cansado, muito cansado. Está sentindo dores, Senhor. A vida trouxe um fardo muito pesado. E tem hora, Jesus, que a gente não consegue ter um momento para adorar o Senhor. Não consegue separar um tempo para prostrar diante do Senhor. E hoje eu venho diante de Ti, Pai, desse altar, na certeza, Pai, que há pessoas que estão aqui na frente, Deus, que só o Senhor sabe como está o coração dele. Só o Senhor sabe como está o coração dela. Como que está gritando, como que está sangrando por dentro, Jesus. E parece que ninguém está ouvindo, Senhor. Parece que ninguém entende, parece que ninguém conhece, Pai. Ninguém entende a minha dor, ninguém sabe da minha dor. E nesta noite nós queremos, Pai, declarar para o Senhor que a minha dor,
A minha dor, a sua dor, nós entregamos ao Senhor. Nós sabemos que o Senhor sabe da dor que estamos sentindo. Nós sabemos que o Senhor sabe das aflições que estamos passando. Nós sabemos que o Senhor sabe das angústias que está sobre nós. Nós sabemos que o Senhor sabe, Pai, do grito que está dentro de nós. Então, meu Espírito Santo, nesta manhã, toma este coração, nesta noite, toma este coração em tuas mãos. Espírito Santo, vem com aquele consolo que só o Senhor pode dar. Se for preciso o consolo de pai, dá o consolo de pai. Se for preciso o colo da mãe, dá o colo da mãe. Se for preciso o ombro do amigo, dá o ombro do amigo. Espírito Santo, se for necessário, Pai, dá colo para ela, dá o colo para ele, Espírito Santo. Faça entender que não está sozinho. Mesmo nesse momento de dor, está ouvindo a voz do Senhor. Neste momento de pavor, está ouvindo a voz do Senhor. Deita no colo dele, vai. Espiritualmente falando, você consegue fazer isso. Deita no colo dele nesta noite. Deita no colo dele. Fala para ele: Senhor, como eu estou cansado. Senhor, como que está difícil. Senhor, como que as coisas estão ficando cada vez mais pesadas. Tem hora, Senhor, que parece que não vamos conseguir. Oh, suas lágrimas não caem. Suas lágrimas não caem. Por quê? Porque nesta noite a sua lágrima é adoração. E quando ela é adoração, a Bíblia diz que o anjo do Senhor colhe ela. Não tem nada melhor neste mundo do que você adorar o Senhor com lágrima. Não tem nada mais que fala que o Senhor se coloca de pé quando alguém, um coração contrito, quebrantado, em lágrimas. As suas lágrimas, ela é uma resposta para o Senhor. Ela é uma resposta para o Senhor. Espírito Santo, Ele está fazendo carinho em pessoas aqui. Ele está cuidando de pessoas. Ei! Se for preciso nessa noite, senta no colo do Espírito Santo e diga para Ele: como eu precisava deste colo, Espírito Santo. Não tem aquele abraço que você dá em alguém, que você consegue sentir o coração deste alguém, consegue sentir o batido do coração desta pessoa. Assim é o Espírito Santo com você nessa noite. Te abraça forte. Te abraça forte. Te dá esse abraço que você precisa. Esse abraço que traz descanso para a tua alma nesta noite. Acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Sente seguro, sente protegido aí agora. Em teus braços é sente protegido o por meu Ele. descanso. Olha que coisa linda, ó. O que ele está fazendo aí, ó? Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. O seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim.
Eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Espírito Santo, Em teus braços é o meu. todos que estão aqui na frente, Pai, eu intercedo por cada um, Pai. Quando eles voltar para o lugar deles, ó Pai, eles vão voltar leve. Vão voltar com paz dentro do coração, uma alegria muito grande. A tua palavra diz, ó Pai, que o Senhor é um Deus de paz, um Deus de paz. E a paz que excede todo o entendimento, é a paz que faz isto. Quando que eles voltarem para os lugares deles, Senhor, eles já adoraram o Senhor diante do teu altar. Eles já prostraram diante do teu altar, já derramaram lágrima diante do teu altar. Ao regresso aos seus lugares, Senhor, será um regresso, ó Pai, com cuidado, carinho, proteção do Senhor. É o que está dentro de cada um deles agora, Pai. Eu a oro e declaro sobre todos eles, ó Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Recebe essa ministração, esta oração para a tua vida e retorne para o teu lugar com paz dentro do teu coração, amém? Receba a paz do Espírito Santo. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que foi ministrada, Deus. Obrigado, Senhor, pela tua graça, pela tua presença que está neste lugar, Pai. Nós somos gratos a ti, Deus. Continue conosco, Pai, em nome de Jesus, Pai. Amém e amém, amém? De pé ainda, irmão, vamos levantar um clamor. Vamos orar pela netinha da dona Josi, né? É Lara, né? Hã? Laura. Vamos orar pela Laura. Nós vamos orar também pelo Ravi, também está passando mal, meu filho. Ana Vitória também está no hospital. Uma crise aí que só Jesus, irmão. E o Tito também. Vamos orar por Tito, pela Laura. Vamos orar pelo Peterson também. Segundo o médico, não tem cura, mas nada é impossível para Deus. Amém? Nada impossível para Deus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, visita a Laura agora, onde ela estiver. Espírito Santo, Deus da cura, Deus do milagre, Deus do renovo. Eu declaro sobre a Laura agora a cura, a restauração agora sobre ela, Pai. Em nome de Jesus agora. Se tiver qualquer tipo de infecção agora, eu cancelo agora pelo poder da palavra do Senhor. Deus, visita o Tito agora, toda dor insuportável. Senhor, eu repreendo agora, eu cancelo agora. O Senhor não fez o corpo do homem para carregar dor. O Senhor fez o corpo do homem, ó Pai, para ser perfeito, ó Pai. Se a medicina não resolve, o Senhor resolve, Pai, porque nada é impossível para o Senhor. Visita o Tito agora, tira toda a dor, Senhor. Senhor, se tiver de ir no hospital, prepara os médicos, quem for, Senhor. Nós não aceitamos que ele dá continuidade, Senhor, a essa enfermidade, ó qual ele tem carregado ela. Eu estou declarando em nome de Jesus sobre a vida do Ravi, ó Pai, em nome de Jesus, toda infecção eu repreendo agora na vida do meu filho agora. Eu cancelo agora em nome de Jesus agora, que o meu filho possa, Senhor, não ter mais febre, ó Pai, que o Senhor possa, Senhor, curar ele. A Ana Vitória também, em nome de Jesus agora, visita ela lá naquele hospital, que o Senhor venha trazer a cura para ela. Eu repreendo, ó Pai, todo espírito de enfermidade, ó Pai, em nome de Jesus agora, eu cancelo agora sobre a vida do Peterson também, Senhor. O médico diz, ó Pai, que a cura não tem, mas o Senhor é um Deus de cura, o Senhor é um Deus de milagre, o Senhor é um Deus que cura o homem, o Senhor é um Deus que faz maravilha, traz órgão da onde não tem órgão. Espírito Santo, toda infecção, todo mal na vida do Peterson, eu cancelo agora, Pai, e eu ministro a cura, Pai.
Eu oro por cada um que está aqui. Se tiver alguém enfermo, Pai, eu oro por ele agora. Eu ministro a cura na vida dele e dela agora, Pai. Em nome de Jesus agora, todo espírito de enfermidade agora. Xeremanou, xaramacanta labachai. E xeremanou, xaramacanta labachai. Todo espírito de enfermidade agora, te dou uma ordem agora. Solta esse corpo agora. Solta esse útero agora. Solta esse ventre agora. Solta esse órgão agora. Em nome de Jesus agora, você não ganha mais força, cai por terra agora. Espírito Santo, eu dou uma ordem agora. Espírito imundo, sai desse corpo agora e não permanecerá nesse corpo. Assim eu declaro, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Pode tomar os vossos assentos, irmão. Glória a Jesus. Aleluia. Irmão, domingo agora nós vamos ter escola dominical. E eu quero contar com a tua presença. Eu vou estar dando estudo, irmão. O mesmo estudo que eu dou lá embaixo, eu vou dar continuidade aqui. Eu vou estar dando estudo esse domingo ainda, com toda a igreja, todo mundo junto, exceto os que estão fazendo discipulado. Agora os demais, eu quero te ver aqui na escola dominical. Quero que você seja frequente à escola dominical. Então nós vamos ter um grande estudo e vai ser uma bênção. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Aleluia. Quarta-feira que vem vai ter mais, amém, irmãos? Em nome de Jesus, vem porque Deus vai falar contigo. Deus falou com você hoje por meio da palavra e vai continuar falando, amém? Eu creio na palavra de Deus, amém, irmãos?